Natal e Ano Novo. Por que essas datas ainda nos afetam? Natal e Ano Novo não são apenas festas inscritas no calendário civil ou religioso. Elas funcionam, historicamente, como marcadores simbólicos do tempo, rituais coletivos que organizam a experiência humana diante de temas fundamentais: nascimento, perda, passagens, finitude, culpa, esperança e promessa de futuro. Na perspectiva psicanalítica, rituais não existem para garantir felicidade. Eles existem para dar forma simbólica ao mal-estar, permitindo que aquilo que não pode ser resolvido, a falta, a perda, o tempo que passa, possa ao menos ser simbolizado. Freud já indicava em O Mal-Estar na Civilização, de 1930, que a vida em sociedade exige renúncias pulsionais inevitáveis. A cultura não elimina o sofrimento, ela o administra. Quando essa administração simbólica falha, o sofrimento retorna de modo mais direto, menos elaborado, frequentemente sob a forma de angústia, acting out, sintomas depressivos ou compulsivos. O programa do princípio do prazer entra em conflito com o mundo inteiro, Sigmund Freud. Historicamente, o Natal organizava a ideia de nascimento em meio à precariedade. O Ano Novo, a ideia de passagem do tempo e finitude, acompanhada de esperança, não de garantia. Eram rituais atravessados por ambivalência, alegria e luto, encontro e ausência, promessa e limite. O que observamos hoje, no entanto, é uma transformação significativa dessas datas. Elas deixam de operar como rituais simbólicos e passam a funcionar como exigências imaginárias. É preciso estar feliz, reunido, grato, produtivo emocionalmente. A tristeza torna-se inadequada. A solidão, um fracasso. O luto, um incômodo. Jacques Lacan nos ajuda a compreender essa mudança ao afirmar que o sujeito moderno está cada vez mais capturado pelo imperativo de gozo. Goza, Jacques Lacan, Seminário 17. O problema é que o gozo, quando imposto, torna-se violento. Ele não liberta, ele captura. Natal e Ano Novo passam a funcionar como vitrines do ideal. Famílias perfeitas, reconciliações forçadas, balanços de sucesso, promessas de reinvenção total do eu. Do ponto de vista clínico, isso aparece de forma recorrente. Pacientes que, ao se aproximarem dessas datas, relatam intensificação de sintomas, crises de ansiedade, episódios depressivos, abuso de álcool, compulsões alimentares ou isolamento radical. Não porque odeiam as festas, mas porque não conseguem habitar o ideal que lhes é imposto. O Winnicott oferece uma leitura fundamental ao afirmar que a saúde psíquica depende da possibilidade de existir de forma suficientemente verdadeira, não idealizada. É no espaço potencial entre o sujeito e o mundo que o verdadeiro self pode emergir. Donald Winnicott. Quando o ritual deixa de ser um espaço potencial e se transforma em uma performance obrigatória, ele deixa de acolher o sujeito e passa a expulsá-lo. O que não cabe na imagem, tristeza, ambivalência, ressentimento, luto, retorna como sintoma. Do ponto de vista filosófico, Byung-Chul Han atualiza essa discussão ao analisar a transformação da felicidade em dever moral. A sociedade do desempenho transforma a felicidade em obrigação. Byung-Chul Han. Nesse contexto, sofrer não é apenas doloroso, é vivido como falha pessoal.
o sujeito não sofre apenas, ele se culpa por sofrer. As festas, que deveriam organizar o tempo e a perda, passam a intensificar o sentimento de inadequação. Hannah Arendt já advertia que toda tentativa de eliminar o conflito humano gera formas mais sofisticadas de violência. Ao negar o sofrimento, a cultura não o dissolve, ela o silencia. Clinicamente, é comum escutar frases como "eu não tinha motivo para estar mal, mas estava. Todo mundo parecia feliz, menos eu. Era para ser um recomeço, mas eu só senti vazio." Essas falas revelam um ponto central. O sofrimento contemporâneo não nasce apenas da dor, mas da impossibilidade de simbolizá-la. A pergunta central desta palestra, portanto, não é porque as pessoas sofrem no Natal e no Ano Novo. Isso sempre aconteceu. A pergunta é outra, mais inquietante. O que mudou na forma como vivemos essas datas? E o que essa mudança revela sobre o sujeito contemporâneo, sua relação com o desejo, o tempo, a perda e o laço social? É a partir dessa questão que propomos uma leitura clínica, cultural e ética dessas festas. Não para condená-las, mas para restituir-lhes algo de sua função perdida, a de autorizar o humano a existir também em sua incompletude. O Natal, nascimento, falta e idealização. Originalmente, o Natal é um ritual ligado ao nascimento, mas não a qualquer nascimento. Trata-se de um nascimento marcado pela precariedade radical. Uma criança que chega ao mundo sem abrigo, sem garantias, sem poder, sem promessa de completude. Uma criança que nasce não no centro, mas à margem. Do ponto de vista psicanalítico, isso é decisivo. O Natal simboliza que a vida não começa na abundância, mas na falta. Começa no desamparo. Conceito fundamental em Freud, que indica que o sujeito humano nasce estruturalmente dependente do outro e do laço social. O ser humano é, desde o início, um ser desamparado. Sigmund Freud, esse nascimento precário, não é um erro do mito, é sua verdade estrutural. Ele nos lembra que existir é entrar no mundo sem garantias, e que toda promessa de completude é, desde o início, uma fantasia. No entanto, ao longo do tempo, o Natal foi sendo progressivamente deslocado de sua função simbólica original. Aquilo que operava como ritual de inscrição da falta passa a funcionar como cenário de idealização. O deslocamento se dá em vários níveis, do nascimento simbólico para o consumo, da alteridade para o ideal de família perfeita, do encontro possível para a obrigação de felicidade, do limite para a promessa de completude. O que era ritual torna-se espetáculo. O que era simbólico torna-se imaginário. O que organizava o mal-estar passa a negá-lo. Lacan nos ajuda a compreender esse movimento ao diferenciar o ideal do eu ideal. O Natal contemporâneo opera cada vez mais no registro do eu ideal. Imagens de famílias harmônicas, reconciliações totais, amor sem ambivalência, alegria sem resto. O eu ideal é sempre uma armadilha narcísica. Jacques Lacan. Quando o sujeito se mede por esse ideal, algo inevitavelmente falha, porque a vida real é atravessada por conflitos, ausências, lutos não elaborados, rivalidades antigas, silêncios e ressentimentos que não desaparecem por decreto cultural. Clinicamente,
Isso aparece de forma recorrente. Muitos pacientes relatam que o Natal funciona como um dispositivo de reativação de conflitos infantis. Antigas feridas familiares retornam. Expectativas não atendidas se atualizam. A posição subjetiva diante dos pais e irmãos reaparece com força. Winnicott nos lembra que a família é, simultaneamente, lugar de cuidado e de falha. Não existe ambiente perfeito. Existe ambiente suficientemente bom. Donald Winnicott. O problema do Natal idealizado é que ele não admite a falha. Ele exige um ambiente perfeito e, ao fazê-lo, expõe brutalmente tudo aquilo que não o é. Por isso, hoje, o Natal frequentemente se transforma em fonte de angústia difusa, reativação de conflitos familiares antigos, intensificação da solidão, mesmo em meio a outros, sentimento profundo de inadequação subjetiva. Não é raro que sujeitos relatem tristeza sem motivo, irritabilidade excessiva ou desejo de isolamento, justamente na noite que deveria simbolizar união. O sofrimento não surge porque o Natal perdeu sentido, mas porque ele foi sobrecarregado de sentido ideal. Freud já nos alertava que ideais elevados demais produzem não elevação moral, mas culpa. Quanto mais severo o ideal, mais cruel torna-se o superior. Sigmund Freud. O Natal perfeito funciona como um ideal do eu impossível. Diante dele, o sujeito não apenas sofre, ele se sente culpado por sofrer. Não apenas se entristece, ele se julga inadequado por não corresponder à expectativa de felicidade. Byung-Chul Han amplia essa leitura ao mostrar que, na cultura contemporânea, o sofrimento deixa de ser reconhecido como parte da condição humana e passa a ser tratado como falha individual de desempenho emocional. Nesse contexto, o Natal deixa de ser um ritual de acolhimento da falta e torna-se um tribunal silencioso do gozo. A clínica mostra que, quando o sujeito consegue se autorizar a viver o Natal de um modo menos idealizado, aceitando a incompletude, a ambivalência e até o vazio, algo de sofrimento se desloca, não desaparece, mas se torna habitável. Talvez seja justamente isso que o mito original do Natal tentava nos ensinar. Não que a vida seja plena, mas que ela pode começar e continuar mesmo na falta. Ano Novo, promessa de recomeço e negação da repetição. O Ano Novo, em sua função simbólica original, sempre esteve ligado à ideia de passagem. Não se trata apenas de celebrar um futuro que começa, mas de marcar o tempo que passou, reconhecer perdas, encerramentos, envelhecimento e finitude. É um ritual de fronteira, algo termina, para que outra coisa possa eventualmente começar. Na psicanálise, porém, o tempo não é vivido de forma linear. O inconsciente não conhece o calendário. Ele não obedece à lógica do antes e depois, mas à lógica da repetição. Freud formula isso de maneira decisiva em Além do Princípio do Prazer, ao introduzir o conceito de compulsão à repetição. O sujeito repete aquilo que não consegue recordar. Sigmund Freud. Isso significa que o sujeito não atravessa o tempo simplesmente avançando. Ele retorna aos mesmos impasses, aos mesmos pontos de dor, às mesmas escolhas estruturais, ainda que sob novas roupagens. Por isso, a promessa cultural de Ano Novo, Vida Nova, carrega uma ambiguidade fundamental. De um lado, ela expressa o desejo legítimo de mudança. De outro,
pode funcionar como negação da estrutura psíquica que sustenta a repetição. Lacan radicaliza essa leitura ao afirmar que o sujeito não se reinventa por vontade consciente. O sujeito é efeito de uma história, de um desejo que o antecede, de marcas simbólicas que não se apagam com resoluções. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, Jacques Lacan. Não se começa do zero, porque nunca se esteve no zero. Há sempre um resto, uma marca, um traço que insiste. Na cultura contemporânea, o Ano Novo tende a se transformar em algo distinto de um ritual de passagem. Ele passa a operar como um ritual de negação da repetição psíquica, uma fantasia de reinício absoluto, uma tentativa de apagar fracassos, perdas e lutos, uma promessa de autotransformação total e imediata, listas de metas, projetos de novo erro, exigências de produtividade emocional e corporal invadem o início do ano. O sujeito é convocado a deixar para trás não apenas o que fez sofrer, mas aquilo que o constitui. Do ponto de vista clínico, isso produz um efeito paradoxal. Quanto maior a promessa de transformação, maior a angústia quando a repetição retorna, como ela sempre retorna. Pacientes frequentemente relatam nas primeiras semanas do ano sentimentos de frustração precoce. Eu prometi que seria diferente, mas já estou igual. O ano começou e nada mudou. Parece que eu falhei antes mesmo de começar. O problema não está na repetição em si, mas na expectativa de eliminá-la. Lacan nos lembra que o sujeito gira em torno de certos pontos fixos, que ele chama de significantes mestres. A análise não visa apagar esses pontos, mas permitir que o sujeito mude sua posição diante deles. Não se trata de se livrar do sintoma, mas de saber fazer algo com ele, Jacques Lacan. Quando o Ano Novo é vivido como obrigação de transformação total, ele deixa de ser fonte de esperança e se torna dispositivo de violência simbólica. O sujeito é confrontado com um ideal impossível, ser outro, sem resto, sem falha, sem repetição. Do ponto de vista filosófico, Byung-Chul Han descreve esse movimento como a passagem de uma sociedade da proibição para uma sociedade da exigência. Não é mais o você não pode, mas o você deve. O sujeito do desempenho explora a si mesmo. Byung-Chul Han. O Ano Novo, nesse contexto, torna-se um marco de autoexploração psíquica, mais saudável, mais produtivo, mais feliz, mais resolvido. Nietzsche já advertia que toda promessa de superação total do humano carrega um risco de negação da própria condição humana. O desejo de ruptura absoluta com o passado frequentemente encobre um ódio à própria história. Clinicamente, a análise mostra algo diverso. Mudanças duráveis não surgem da negação da repetição, mas de seu reconhecimento. O sujeito muda quando pode assumir sua repetição, nomeá-la, compreendê-la e deslocar sua relação com ela. Nesse sentido, o Ano Novo poderia funcionar como promessa de vida nova. O Ano Novo poderia funcionar não como promessa de vida nova, mas como convite à responsabilidade subjetiva, o que retorna em mim, o que insiste, o que ainda não encontrou palavras. Talvez o gesto mais ético diante do Ano Novo seja prometer ser outro. Não seja prometer ser outro, mas aceitar que algo de nós permanece e que é justamente a partir desse resto que qualquer transformação possível pode emergir.
que essas festas parecem ter perdido força. Do ponto de vista psicanalítico, não é correto dizer que o Natal e o Ano Novo tenham perdido importância. Eles continuam afetando profundamente os sujeitos, muitas vezes até mais do que no passado. O que se perdeu não foi a relevância, mas a função simbólica. Quando o ritual perde sua função simbólica, ele não desaparece, ele se esvazia. Permanece como forma, mas deixa de operar como organizador do mal-estar. O resultado não é neutralidade, mas intensificação do sofrimento. Primeiro, a perda do valor do ritual. Rituais exigem três elementos fundamentais: repetição, limite e tempo. Eles não existem para produzir novidade, mas para sustentar uma continuidade simbólica que permite ao sujeito se localizar no mundo e na própria história. Freud já indicava que a repetição não é um defeito do psiquismo, mas sua estrutura. O ritual, ao repetir, oferece uma moldura para aquilo que retorna. Na cultura contemporânea, no entanto, esses três elementos entram em colapso. A repetição é vista como tédio. O limite é vivido como fracasso. O tempo é percebido como obstáculo à performance. Vivemos sob a lógica da aceleração. Como aponta Hartmut Rosa, sociólogo contemporâneo, a experiência do tempo torna-se cada vez mais comprimida, impedindo a elaboração simbólica. O ritual que exige pausa e permanência passa a ser vivido como vazio, não porque seja vazio em si, mas porque já não encontra um sujeito disposto a habitá-lo simbolicamente. Do ponto de vista clínico, isso aparece na dificuldade crescente de sustentar rituais simples, sentar à mesa, manter silêncio, tolerar repetições familiares, aceitar o ritmo lento do encontro. O ritual não perde força, o sujeito perde tempo psíquico para vivê-lo. Segundo, a felicidade como obrigação. Byung-Chul Han descreve com precisão o deslocamento cultural da felicidade. Ela deixa de ser uma experiência possível e se torna um imperativo moral. Hoje não sofremos porque somos proibidos, mas porque não conseguimos corresponder ao ideal de felicidade. Byung-Chul Han. Natal e Ano Novo, nesse contexto, deixam de ser espaços de elaboração da ambivalência e se transformam em vitrines de sucesso emocional. A alegria deixa de ser vivida, ela precisa ser demonstrada. O sujeito não se pergunta mais como estou, mas como devo parecer. O sofrimento, quando surge, não encontra lugar simbólico e retorna sob a forma de culpa ou vergonha. Clinicamente, isso se expressa em falas recorrentes. Eu não tinha direito de estar triste. Todo mundo parecia bem, menos eu. Eu estraguei o clima. A felicidade obrigatória não elimina o sofrimento, ela o silencia. E o sofrimento silenciado retorna de modo mais cru, mais sintomático. Terceiro, o enfraquecimento do laço social. Natal e Ano Novo sempre foram rituais coletivos. Eles não prometiam harmonia total, mas ofereciam uma cena de pertencimento, um lugar simbólico no laço social. Hoje, assistimos a um paradoxo clínico e cultural. Os sujeitos estão cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, cada vez mais isolados. Lacan já indicava que o laço social não se sustenta apenas pela presença física, mas pela mediação simbólica. Estar junto não garante encontro, reunir-se não assegura laço. Muitos sujeitos relatam vivenciar essas festas com um sentimento de estranhamento radical. Estão presentes, mas não se sentem incluídos, cercados de pessoas,
mas profundamente sós. A reunião familiar, quando esvaziada de simbolização, pode inclusive intensificar o sentimento de exclusão. O sujeito percebe com mais nitidez aquilo que falta: reconhecimento, escuta, lugar. O enfraquecimento do laço social não elimina o desejo de pertencimento, ele o torna mais doloroso. 4. A dificuldade contemporânea com a falta. Talvez esse seja o ponto mais decisivo. Natal e Ano Novo confrontam o sujeito com o tempo vivido, o que passou, o que não foi, o que não se realizou, o que se perdeu. São datas que expõem a incompletude estrutural da existência. Em uma cultura que não tolera a frustração, que promete satisfação imediata e soluções rápidas, esse confronto torna-se insuportável. O sujeito é incentivado a anestesiar a falta, não a simbolizá-la. O consumo, o excesso de estímulos, o álcool, a hiperatividade emocional funcionam como defesas contra o encontro com aquilo que falta. Mas, como a psicanálise ensina, a falta não desaparece. Ela retorna e retorna com mais força quando não é simbolizada. O esvaziamento dessas festas não é sinal de que elas não importam mais. Pelo contrário, é sinal de que elas continuam tocando em pontos estruturais do sujeito, mas sem encontrar dispositivos simbólicos capazes de acolher esse toque. Talvez a pergunta mais ética não seja como resgatar o Natal ou o Ano Novo, mas como restituir a esses rituais a possibilidade de acolher a falta, a ambivalência e o limite sem convertê-los em tribunais do desempenho emocional.